Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial. Bom, gente, eu sou a Priscila, faço esse canal de arte marcial, vou contando um pouquinho da minha rotina na arte marcial, falo de um monte de coisa, é um diário. Hoje foi muito puxado, por quê? Porque eu fui a pé. Eu fui a pé para aula, né? Agora eu tô voltando a pé. São 2,4 quilômetros que eu andei, né? Até para chegar lá na aula. Fiz a aula. Tô cansada. Eu fiz assim 50 abdominais, não, 50 polichinelos. Todo o aquecimento, tá? Eu andei 2 quilômetros, 2,4 quilômetros, tá? Fui a pé pra aula. E depois eu ainda fiz aquecimento. E depois eu treinei. Eu tô cansada, mas assim, sinceramente, de tudo que eu fiz, até que eu não tô tanto. Tô bem, tô me sentindo super bem, né? Opa! Tô me sentindo super bem, super zen, super tranquila. Eu tô tão cansada que não tem nem como, né? Bom, gente, aqui, esse canal é uma mescla de tudo, né? Falo da arte marcial e vou cruzando com as coisas da vida. É muito gostoso praticar arte marcial. Eu gosto bastante, me ajuda muito. Eu volto calma, volto happy. Não tanto, né? Porque, sei lá, depois que eu passei tudo aquilo com meu pai, né? No hospital do terror... Hospital mortal tradicional. É o hospital tradicional centenário, particular, mortal. Tá? E é cansativo. É bem cansativo, né? Então é assim, eu tô levando minha vida. A arte marcial me ajuda bastante, né? Mas é difícil, né? É difícil você lidar com injustiça, né? Infecção hospitalar, você vai, denuncia, né? Os órgãos responsáveis fazem vista grossa. É para o país que a gente vive, né? O país que a gente vive é uma lástima. Então eu tento levar minha vida, vou denunciando, e aí uma hora alguém ouve, né? Uma hora alguém ouve. Você tem que denunciar, né? Infecção hospitalar é crime e o hospital tem que notificar, tá? Se um parente seu tem infecção hospitalar, ele tem que notificar o Anvisa, tá? O hospital. E ele não faz isso. Então você tem que sim cobrar. Você tem que cobrar, chamar, denunciar. Mesmo que não te ouçam, um faz isso, né? Um denuncia, outro denuncia, a gente vai fazendo, arrumando esse país, né? Que tem os hospitais como cartéis, eles fazem o que eles bem entendem, né? Fazem infecção hospitalar, não notificam, fica tudo por isso mesmo, né? O médico também comete erros, fica leve, bonito e maravilhoso. Eu sigo denunciando, tá? O hospital mortal, tradicional, tá? O hospital muito tradicional de São Paulo, muito bom. Muito bom, leve seus pais lá, meu pai teve 9 infecções hospitalares, então vocês veem que o marketing deles é enganoso. Bom, gente, eu aqui tô contando um pouco dos personagens, né, do terror no hospital, tá? É aquele hospital lá que eu falei pra vocês, né? O hospital que eu tive problema é o hospital alemão Oswaldo Cruz, uma das unidades deles foi o hospital que eu tive problema, tá? E aí eu tô contando as histórias de terror no hospital, tá? As histórias de terror no hospital mortal. É trágico, porque eu perdi meu pai, né? Então, mas eu tô tentando, né? Tô tentando viver, levar, reagir, né? Tô um pouco melhor, já passou 1 ano e 4 meses, mas você não consegue, né? Você vê que é um país de brincadeira, né? É impressionante, tinha cada médico nesse hospital que eu não acredito, vocês não vão acreditar, assim, era uma coisa impressionante o nível. O nível dos médicos desse hospital era assim, um nível assim, mais que rasteiro, tá? Você não acreditava que o cara era médico. Ele não sabia falar com as pessoas, ele não sabe atender o paciente, não sabe falar com o familiar. Meu Deus. Cada uma. Ele não sabe atender o familiar, ele não sabe
ali não tem ética, né? E tinha uns médicos lá, na UTI, não, em tudo, né? Ali é tudo horrível, todos os médicos eram ruins, da oncologia, tinha um chinês lá horroroso, depois tinha, né, que prometeu mundos e fundos pra gente, depois abandonou a gente, né? Você vai encontrar coisas assim, tá? No hospital. E aí você, na UTI, tinha os médicos barrigudos, enorme, tinha uns 2 barrigudos lá que fumavam que nem fumaça, né? E chamando atenção, né? Dando moral. E dando moral, né? Eles davam moral nas pessoas, né? Dando dica, né? Chamando atenção. Nossa, o senhor fumava, falando pro meu pai, né? Chamei a atenção deles. Um deles, um barrigudo, que não tinha moral nenhuma para chamar a atenção, né? Do meu pai. Nenhuma. Ele era um barrigudo, peguei ele no flagra fumando também, né? Lá fora, no cafofo. E aí você vai vendo, você fala, caramba, como é que pode, né? Como é que um médico barrigudo daquele jeito, foi horroroso, né? Eu cheguei a entrar em conflito com ele, eu entrei em conflito com todos os médicos daquele hospital lá, do Hospital Mortal, tá? Das 9 infecções. Não tinha jeito, né, de não entrar, entrei em conflito com eles lá, porque eles não tinham postura, né? Não tinham ética, não tinham empatia nenhuma pelos pacientes. E tinham 2 lá, um horror, né? Barrigudo. Eu não sei, nem sei se eles tinham CRM, tá? Aqueles caras que estavam lá. Nem sei. Você tá tão preocupada com o teu pai que você nem para pra pensar. Mas assim, eles eram muito estranhos. Aliás, todos, né? A UTI é uma coisa absurda. A UTI é o terror. O terror do hospital é a UTI. Você vai encontrar aqueles intensivistas completamente fora. Eles são fora, né? São frios. Não sabem o que está acontecendo. Você ia pedir informação, ele não sabia o que estava acontecendo, sabe? Você fala, meu, o que esse cara está fazendo aqui, né? Como é que ele pode ser médico se ele não sabe o que está acontecendo? Então, entrei. Teve um lá, um barrigudo, que entrou no quarto do meu pai mal, muito mal, já, claro, porque desde que ele entrou lá, ele ficou mal, né? Ele tava bem, ele entrou lá, ficou mal, tá? É isso, né? E ele pegou, entrou, e meu pai tava ouvindo, né? Porque eles entuchavam, né? O meu pai de sedativo, tá? Eles jogam, eles enfiam um monte de sedativo, fentanil, midazolam, são super fortes. O fentanil é fortíssimo, é perigosíssimo o fentanil, inclusive ele prejudica a respiração. Eu falei com um perito, amigo meu, que tinham dado fentanil pro meu pai. Esse perito falou que o fentanil é contraindicado pro meu pai. Pra vocês verem o nível, o absurdo que fazem, né, com você no hospital, né? Eles dão qualquer remédio, não sabem o que eles estão dando, né? Deram midazolam. Midazolam é um medicamento sedativo que você dá para pessoa que vai ser executada. Pra vocês verem o nível, né? Como é que pode aqueles bandos, aqueles médicos, você não sabe nem se tem CRM dando. Um monte de remédio perigosíssimo, né? Inclusive o midazolam, aquele caso, né, do Bernardinho, aquele menino que foi assassinado, deram midazolam para ele, né? Mataram ele com midazolam, pra vocês verem o que eles dão, né, pros pacientes no hospital. Um absurdo, um absurdo. Que é um absurdo. Você caiu numa UTI, você esquece, a gente tinha pavor da UTI, tá? Pavor da UTI. A gente tinha muito medo, porque assim, toda vez que meu pai ia pra UTI, ele voltava piorado, muito piorado. Então, a gente via que tinha alguma coisa errada na UTI. E esse médico gorducho, barrigudo horroroso, ele queria dar a lição de moral, né? Ele virou, entrou no quarto do meu pai e falou assim, meu pai tava assim, deitado, ele tava ouvindo, né? Mesmo sedado, a pessoa ouve, ela ouve. E ele entrou no quarto e falou assim, o senhor fumava, né? Quando ele entrou, meu pai estava de um jeito. Quando ele entrou e falou isso, meu pai ficou super abatido. Super abatido. Como é que pode, né? A maldade de um médico, né? Esse barrigudo nojento, né? Um médico lá. Na hora, assim que ele saiu do quarto, eu saí em cima dele. Saí em cima desse médico gorducho da UTI, desse hospital horrível, tá? Esse aí, que meu pai morreu e teve 9 infecções hospitalares tradicional de São Paulo, que eu tô denunciando. Eu saí, eu falei assim, o senhor nunca mais entra no quarto do meu pai para falar isso pro meu pai. Nunca mais. Se meu pai se deprimir, eu vou lhe responsabilizar por isso. Ele parou assim, eu tava o bicho, né?
Vocês verem o nível, né, de médicos. Isso porque esse hospital diz, o Hospital Oswaldo Cruz Alemão, ele fala que eles são muito humanos, mas eles não são. Totalmente super desumano. Eu fiquei lá 3 meses nessa unidade. Eles são muito desumanos mesmo. Eles sabem tratar as pessoas, né? E aí, eles eram assim, eles não viam um familiar, a gente não queria que desse fentanil, eles davam fentanil, né? A gente não queria que falasse coisas dentro do quarto perto do meu pai, porque meu pai se deprimia, e eles entravam, eu tinha que sair para chamar a atenção, super desagradável, um hospital muito desagradável. E assim, um hospital que eu não indico pro meu pior inimigo, bem desumano mesmo, tá? Eles são bem despreparados, bem desumanos. E esse médico barrigudo, ele fumava, esse cara. Esse cara fumava, né? Eu vi ele fumando lá fora. Eu saí o bicho de dentro do quarto do meu pai. Saiu o bicho, falei, olha, você nunca mais fale isso no quarto do meu pai, porque se ele se deprimir, eu vou lhe culpar. Né? Eu tô te avisando, é um aviso que eu estou te dando. Eu tava o bicho, eu nem vi a cara dele. Aquele homem barrigudo, horroroso, né? Da UTI, intensivista. É o doutor barrigudo sem ética, de jalé, tá? E tinham vários iguais a ele, né? Vários. Eu falei pra ele assim, se fosse seu pai, você gostaria de falar assim isso pra ele? Aí ele baixou a cabeça, esse gorducho baleia. O gorducho que tem lá. Não sei se tem mais lá, na UTI deles. Tinha uns 2 barrigudos lá. Barbudo, sabe? Parecia um... horrível. Nossa, horrível. Uma mulher pra ficar com aquele homem, você tá muito mal. Aí ele pegou, toda vez que ele cruzava comigo, né? Porque eu fiquei com meu pai na UTI. Toda vez que ele cruzava comigo, ele baixava a cara. Porque eu fui pegando raiva dos médicos de lá. Porque eles não respeitavam as pessoas, eles estavam piorando. Além deles estarem passando várias infecções para o meu pai, eles estavam prejudicando o astral do meu pai, o emocional do meu pai, né? Precisava, é muita maldade o médico falar isso. Precisava falar isso dentro do quarto? Para uma pessoa que já está muito mal? Que eles deixaram mal. Então assim, é um hospital horrível. Não, gente, eu não indico. Não levem seus pais lá, porque é um hospital extremamente desumano. E meu pai teve várias infecções. É um hospital sujo, né? Para você ter um hospital que causa 9 infecções hospitalares, você tem que ter um hospital muito sujo. Com certeza não segue protocolos, né? Porque nenhum paciente vai pegar 9 infecções hospitalares num hospital que segue protocolos. É uma questão de racionalidade, né? Então, é isso. Você vai lidar com esse tipo de gente, né? Por isso que médico é uma raça de gente que realmente eu não gosto, tá? Não gosto mesmo, porque eles não têm postura, eles não têm empatia, eles não se colocam no lugar do paciente, eles não pensam que podia ser um outro médico falando para eles do pai deles, tá? É isso.